E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Gereba, de História, com um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da plataforma Gonçalves Dias, a Prova Mais, para você que vai fazer esse ano o concurso, o Enem Concurso, o grande concurso nacional. Não deixe de disponibilizar todo o material teórico e outros exercícios dessa aula e de outras aulas no QR Code. Baixe o QR Code para que você possa ter acesso à parte teórica e outras questões que com certeza vão lhe ajudar a aprovar no concurso nacional, no Enem Concurso. Ok, galera? Hoje nós iremos discutir dentro do que está se chamando ali de realidade brasileira, a proposta da realidade brasileira, nós iremos discutir dois momentos da chamada história política da Era Vargas. Porque a Era Vargas, que ela vai se estender durante 15 anos, ela vai de 1930 até 1945, a Era Vargas ela tem três fases distintas. Nós vamos discutir nessa aula de hoje as duas primeiras fases, os dois primeiros momentos da Era Vargas. A primeira fase, que vai ali de 1930 a 34, que os estudiosos costumam chamar de governo provisório, mas nós já deixamos um alerta aqui, porque não há um governo provisório dentro da Era Vargas, até porque Vargas vai continuar no comando do Estado. Então chama-se aí de governo provisório, essa primeira fase, que vai de 1930 a 34. A segunda fase é a experiência democrática que nós teremos dentro dessa Era Vargas, essa experiência democrática caracterizada por alguns estudiosos como o governo constitucional, que é um governo que vai ali de 1934 até 37, com uma curta experiência democrática, e nós teremos a terceira e última fase, que nós iremos discutir em uma outra aula, que é o governo ditatorial, que é o governo autoritário, a chamada ditadura do Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. Então, essas são as três fases distintas da chamada Era Vargas. No primeiro momento, nós vamos analisar o governo provisório e o governo constitucional. Entretanto, antes de nós colocarmos algumas das particularidades em termos de ações do Estado varguista durante esses dois primeiros momentos, durante esse chamado momento provisório e constitucional, em linhas gerais, o que vai representar para a realidade brasileira a Era Vargas, em linhas gerais? Então, se nós analisarmos, pegando uma visão global sobre as três fases da Era Vargas, não apenas esses dois primeiros momentos, mas em linhas gerais, nós temos um modelo de Estado populista. O populismo ele vai estar presente como estilo de governo dentro dessa conjuntura política da Era Vargas. Nós temos também o nacionalismo econômico, que vai estar presente dentro do que nós chamamos da Era Vargas. É uma característica da política varguista, o nacionalismo econômico, inclusive o nacionalismo econômico de caráter urbano-industrial, o nacionalismo econômico de caráter intervencionista e estatal. São duas características marcantes dentro dessa política de nacionalismo econômico que nós teremos aqui na Era Vargas. Uma outra característica é a política trabalhista. Nós temos uma política trabalhista dentro da Era Vargas, e nessa política trabalhista nós vamos poder observar a legislação trabalhista, a consolidação inclusive das leis trabalhistas, através da CLT. Nós iremos observar a montagem de uma estrutura sindical, o sindicalismo corporativista, o sindicalismo onde o Estado ele vai intervir nas relações entre patrão e empregado, o sindicalismo que vai, inclusive, trazer ali a experiência do sindicalismo fascista italiano. Dentro dessa conjuntura da Era Vargas, por conta do próprio populismo, do estilo populista do governo, nós teremos a liderança carismática, os discursos demagógicos, eles vão se fazer presente dentro dessa conjuntura dos aspectos gerais de 1930 a 45 dessa conjuntura que nós chamamos de Era Vargas.
Então essas são algumas características marcantes dentro da era Vargas. Lógico, nós vamos analisar as particularidades das ações do varguismo dos primeiros 4 anos, aqui no que se chama de governo provisório, e depois ali na curta experiência democrática do governo constitucional, que vai de 34 a 37. Quando a gente fala do governo provisório, que se chama de provisório, mas que não tem nada de provisório, que Vargas vai continuar no mandato, que vai ocorrer por volta de 1930 a 1934, o historiador Boris Fausto, quando ele analisa o movimento que vai colocar Vargas no poder do Estado Nacional Brasileiro, que é o movimento de 1930, alguns caracterizam esse movimento como uma revolução, outros caracterizam como um golpe. O Boris Fausto, ele costuma dizer que o movimento de 30, ele foi um movimento que, na verdade, ele contou com a participação de diversos setores da sociedade brasileira. Ou seja, o movimento de 30, segundo Boris Fausto, socialmente falando, ele é um movimento heterogêneo. Ele foi um movimento apoiado por diversos setores. Diversos setores apoiaram a chegada de Vargas ao poder. Daí essa ideia que se constrói de revolução. Principalmente por quê? Porque é um movimento que, além dele ter o apoio de setores ligados a grupos oligárquicos, dissidentes e até mesmo tradicionais mineiros, a chegada de Vargas ao poder contou com o apoio de tenentes, contou com o apoio também de setores da classe média e até mesmo de setores operários. Então, o movimento, ele contou com o apoio de setores populares. Agora, só chega a dizer que é difícil saber quem ganhou, no primeiro momento, com o movimento de 30. É fácil saber quem perdeu, pelo menos no âmbito político. Quem perde são as oligarquias tradicionais, cafeicultoras, paulistas. Essas foram as que mais perderam com o movimento de 1930. Observe que essa ideia de que 30 foi uma revolução, essa ideia ela é costurada principalmente pelo apoio, pelo envolvimento de setores populares, no meu caso o operariado, que vai às ruas e apoia o movimento de 30. Os varguistas, inclusive, os defensores do getulismo, chegam a afirmar que a República de Getúlio é uma república nova, e que a república que ficou para trás, a chamada oligarca, é uma república velha. Por sinal, essa república oligarca, ela não teve a participação popular. Então, se construindo essa ideia de revolução em cima do movimento de 1930. É evidente que o país vai passar por grandes transformações. No campo econômico, nós teremos uma grande transformação com o início, por exemplo, do programa de industrialização. O programa de industrialização, ele já vai se iniciar. No primeiro momento, no governo provisório. Quando você tem a criação de um ministério, chamado Ministério do Comércio, do Trabalho e da Indústria, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Trabalho, você percebe claramente que já há, por parte do governo, uma necessidade de criar um programa de industrialização nacional. Então, uma industrialização que não significa dizer que o governo vai abandonar, por exemplo, a política agrária, cafeeira. Ele não abandona. Então, prova que o governo, no lugar do convênio de Taubaté, ali da Primeira República Brasileira, nós temos a criação do Conselho Nacional do Café, que é o órgão do governo Vargas, do governo federal, da União, onde a partir do Conselho Nacional do Café, está ali o governo comprando as sacas de café, queimando essas sacas de café, porém regulando a produção, que é o que o convênio de Taubaté não fazia. Então é preciso observar que, apesar do compromisso com uma política econômica urbana e industrial, o governo Vargas, ele não abandona a produção cafeira. Pelo contrário, ele vai criar mecanismos para superar a crise de superprodução, quando ele cria, por exemplo, aqui no governo provisório, o Conselho Nacional do Café. Observa-se também que uma das principais medidas desse governo, que tem uma característica centralizadora, a era Vargas, ela tem uma característica de centralismo político. Observe que uma das principais medidas políticas que Vargas tomou, e que de certa forma vai atender a setores que lhe apoiaram no movimento de 1930,
que essa é uma das preocupações iniciais de Vargas, né, dentro ali do seu estilo populista, atender aos setores da sociedade que lhe apoiaram no movimento de 30, é quando ele faz a nomeação dos interventores federais. Porque quando ele nomeia os interventores federais para os estados, tirando os governadores, exceto o governador de Minas, que apoiou o movimento de 30, os demais estados, os governadores serão afastados. E Vargas nomeia interventores federais para esses governadores. Observe que grande parte desses interventores são tenentes. Nós temos uma parcela significativa, principalmente aqui em Juarez, Távora, no Nordeste, que foi um grande tenentista, interventor federal. Então nós temos interventores federais, principalmente tenentes, que vão ser nomeados para dentro dos estados, por Vargas, né? Na verdade, escolhidos diretamente por Vargas. Então isso, ao mesmo tempo, mostra uma política centralizadora de Vargas. Inclusive com a ideia até mesmo de queimar as bandeiras nacionais e colocar ali no mastro as bandeiras regionais, melhor falando, estaduais, fazer a queima dessas bandeiras e colocar no mastro a bandeira nacional, que vai fortalecer essa ideia de centralismo político. Uma outra coisa que a gente observa é que para atender, por exemplo, setores da classe média que queriam uma participação política, o que Vargas faz? Ele vai criar a justiça eleitoral. Ele cria a justiça eleitoral, ele institui o voto secreto, o voto da Primeira República era descoberto. Na Primeira República não existia uma justiça eleitoral, existia uma comissão de verificação de poder de votos, que geralmente fraudava as eleições. Então, aqui está se criando uma justiça eleitoral e, ao mesmo tempo, está se instituindo o voto feminino. Observe que o voto feminino já é instituído aqui dentro desse período que se chama governo provisório, né? Esse governo, esse voto feminino que não existia até então na Primeira República Brasileira. E dessa forma, Vargas atende aos setores da classe média que lhe apoiaram no movimento de 30, como uma forma de atender e ao mesmo tempo controlar os setores operários que lhe apoiaram no movimento de 30. Nós temos, por exemplo, Vargas criando as primeiras leis trabalhistas e organizando a sindicalização, que os sindicatos eram proibidos na Primeira República. Então, leis trabalhistas como o salário mínimo, o descanso semanal, a redução da jornada de trabalho, são leis trabalhistas que vão ser criadas aqui por Vargas. E, ao mesmo tempo, uma legislação e um sindicalismo que é autorizado com um mecanismo também de quê? De controle desse operariado, para que mais tarde se consolide aquela ideia de que Vargas, pelo próprio estilo populista do governo, é um pai dos pobres, como vai se ver mais tarde, principalmente por essas leis, não só elas, mas outras leis vão ser criadas e vão ser agrupadas na CLT, lá durante a ditadura do Estado Novo, ok? E o que vai também se observar nesse governo foi a reação de São Paulo. São Paulo reagiu a esse centralismo de Vargas através da Revolução Constitucionalista de 1932. Um movimento que teve caráter autonomista, até certo ponto separatista, um movimento que usa a bandeira do constitucionalismo para lutar contra o centralismo de Vargas. Um movimento, por exemplo, o estopim dele foi a intervenção de Vargas no estado de São Paulo, enviando o interventor federal, que acabou, evidentemente, não dando resultados, né? E Vargas, ele conseguiu desarticular o movimento, reprimir o movimento, mas, ao mesmo tempo, ele vai criar um certo respeito, estabelecer um certo respeito por São Paulo. Porque Vargas vai nomear um interventor federal aceito, evidentemente, por São Paulo, e não qualquer interventor federal, como ele queria fazer com o primeiro interventor de caráter tenentista. Então, São Paulo reagiu em 32, apesar da repressão. E, com certeza, o desfecho final desse governo provisório, que vai dar continuidade a Vargas no poder, é a Constituição de 1932. A Constituição, basicamente, de 34, melhor falando, né? Não 32, houve um erro aqui, por favor, corrijam, é a Constituição de 34, tá? E não 32, certo? 32 foi a Revolução Constitucionalista.
34, aqui a observação fala da Revolução Constitucionalista, não é da a Constituição. A Revolução Constitucionalista, a Constituição vai ser mais tarde, em 34. Durante o governo constitucional. Durante o governo constitucional, você tem o início dele com a promulgação, com a votação da Constituição de 1934. Uma Constituição que ela vai legalizar algumas medidas sociais e até mesmo políticas que Vargas já havia criado ali durante o governo provisório, se chamando provisório. Por exemplo, o voto feminino. Ele vai ser regulamentado, já havia sido criado, momentos antes, ele vai ser regulamentado. Alguns direitos trabalhistas, como por exemplo o salário mínimo, vai ser regulamentado, já havia sido criado antes. A justiça eleitoral, o voto secreto e até mesmo as eleições de Vargas de uma forma indireta. Vargas foi eleito via colégio eleitoral. Além disso, durante o governo constitucional, Vargas acabou se aproximando das Forças Armadas, principalmente do Exército, onde essa aproximação das Forças Armadas, contribuindo até para o fortalecimento delas, foi importante porque elas futuramente vão apoiar Vargas no movimento golpista de 1937. Na verdade, apesar do Brasil ter passado uma experiência democrática durante o governo constitucional, o Brasil passou por uma experiência democrática. Ele teve uma Constituição que foi promulgada, ele basicamente elegeu Vargas, apesar da eleição ter sido indireta, via colégio eleitoral, e, de certa forma, Vargas permitiu, pelo menos em um determinado momento, a presença de uma polarização ideológica no Brasil, que vem de influências de ideias europeias. Na Europa, no período entre guerras, você tem uma polarização entre o fascismo e o comunismo. No Brasil, essa polarização é representada pela AIB, do Plínio Salgado, que é de orientação fascista, que tem uma retórica nacionalista, que trabalha com símbolos como ideal de nação, e a ANL, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, sob o comando do Luiz Carlos Prestes, o ex-tenente agora comunista Luiz Carlos Prestes, uma aliança de orientação conservadora, liberal e socialista, que lutava pela democracia e também pelo fim da exploração do quê? Do imperialismo. Uma polarização que acabou, inclusive, colaborando para que Vargas desse o golpe de quê? De 37. Vargas se aproveitou principalmente do despejo dessa polarização, que foi intentona comunista. Ele se aproveita disso, elabora ali o famoso plano COI, que é um plano que o governo varguista utiliza como justificativa para dar o golpe de 37, dizendo que o país estava sendo ameaçado pelos comunistas. Que a justificativa ideológica que é encontrada para o golpe de 37, pondo fim a essa experiência democrática, essa curta experiência democrática, e levando ao nascimento do Estado Novo, do governo autoritário. Ok, galera? Beleza? Então, esses são os dois primeiros momentos da Era Vargas. E aqui nós temos uma questão para que a gente possa pensar um pouquinho sobre um dos acontecimentos dentro desses dois primeiros momentos políticos da Era Vargas. Olha só, mas vamos olhar o texto. Há outras razões fortes para promover a participação da população em eleições. E durante o governo constitucional de Vargas, foi legalizado o voto feminino, o que garante uma ampliação do quê? Do direito da cidadania. Grande parte dela, particularmente os mais pobres, esteve sempre afastada do processo eleitoral no Brasil, não somente nos períodos ditatoriais, mas também nos democráticos. Na eleição de 33, por exemplo, apenas 3,3% da população do país votaram. Por quê? Porque aqui, apesar de, por exemplo, você mais tarde já ter o voto feminino, mas os analfabetos não votam. E boa parte desses pobres, evidentemente, são o quê? Analfabetos. Em 45, que foi o momento pós-ditadura, o momento de abertura democrática ali do governo Vargas, com a volta da democracia, foram parcos, 3,4%. Em 62, só 20% do brasileiro foram às urnas, o que mostra que boa parte dessas pessoas não estão nas urnas por conta do quê? Do analfabetismo. Porque o analfabeto não tem direito ao voto.
Então, baixo índice de participação popular e eleições nos períodos mencionados ocorriam em função do quê? Da interdição, da proibição das pessoas analfabetas. Resposta letra C. Ok, galera? Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!